Capítulo 115. A dura batalha nos arredores da cidade Lyon. O lobo de fogo reuniu uma imensa quantia de que em sua boca, em uma velocidade assombrosa, uma grande esfera de fogo se formou a alguns metros de seu focinho. Então, no momento seguinte, com um rugido, a esfera de fogo foi jogada em direção às lâminas Yin-Yang de Li Shang. Enquanto isso, os 3 macacos cinzas começaram a bater ritmicamente sobre seus peitos, causando enormes vibrações pelo ar. Tais vibrações eram imbuídas com um espesso que causava desorientação aos seus oponentes. Além disso, as vibrações eram tão fortes que os muros começaram a colapsar e as montanhas ali perto tremiam e pareciam se rachar. Era um assustador ataque mental e físico. O corvo cinzento gritou e de seu bico um imenso pilar de que saiu. Ele era totalmente preto, mas não era que diabo e também não era energia Yin, era algo especial dele e único. Feras mágicas não eram presas às transformações da natureza e seus atributos. Eles poderiam muito bem criar suas próprias variações. Claro, isso não era fácil, era preciso ser realmente poderoso para criar um atributo próprio. Como o ataque das outras feras, o do corvo cinzento também teve como alvo as lâminas de Li Shang. Os 2 tigres negros rugiram e então no céu à sua frente imensas garras de tigre apareceram imediatamente. Elas eram cinzas e a força por trás delas não poderia ser levado em vão. Elas eram como a segunda verdade do punho do deus dragão lutador, garras do deus dragão lutador de Li Shang. As garras de que feitas pelos 2 tigres serviam tanto para defesa quanto para ataque, realmente fazendo jus a feras mágicas tão poderosas. Por sua vez, o elefante espinho urrou e no momento seguinte os espinhos sobre suas costas tremeram e dispararam de seu dorso, como foguetes sendo jogados para fora do planeta. A força por trás dele era imensa e ainda por cima tinham veneno sobre eles, o que os tornava ainda mais assustadores. Mas as feras mais estranhas foram as 2 serpentes esqueleto. Ambas eram literalmente esqueletos. Sobre a sua testa havia um enorme cristal mágico. Isso a fazia parecer um ser extremamente exposto e sem defesas, mas se olhar mais de perto veria uma fina camada de energia Yin protegendo todo o seu corpo. As serpentes eram como esqueletos que foram possuídos por algo vivo, tornando-as extremamente sinistras. Como elas não tinham órgãos, então não emitiam nenhum tipo de som, mas então visivelmente dentro de sua boca esquelética uma pequena esfera cinza começou a se condensar e dar forma a um grande osso, completamente branco que passava uma sensação extremamente etérea. No momento seguinte ela cuspiu o imenso osso, de quase 10 metros, em direção a Li Shang como os espinhos do elefante espinhoso, era como uma flecha gigante buscando o centro de seu alvo. O encontro de 10 técnicas de batalha de feras mágicas, com as lâminas Yin-Yang de Li Shang foi assombroso. Foi sem dúvida alguma algo que ficaria gravado na mente de todos. Assim que as técnicas se encontraram, a explosão foi tão absurda que varreu completamente com o labirinto, a tempestade de gelo foi quebrada em pedaços e o mar de chamas foi apagado como se uma vela fosse soprada. Li Shang foi empurrado quase 4 milhas no ar, antes de finalmente parar. Ainda no ar era possível ver um fino fio de sangue saindo de sua boca. X-Yun, Urhanshi e Liu Mei também foram jogadas a algumas milhas dali, mas como o foco foi Li Shang, elas não receberam dano algum. Imediatamente as feras mágicas rugiram em direção a Li Shang. Todas elas imediatamente conjuraram seus mais poderosos ataques novamente. O rosto de Li Shang escureceu e a urgência bateu em seu peito. Ele então recuou e disparou, trazendo as feras o mais longe de cidade. Claro, eles estavam lutando a quase 20 milhas dos muros da cidade Lyon, mas uma batalha entre seres no ápice do Dao do Espírito poderia se estender por mais que apenas algumas dezenas de milhas. Urhanshi e as outras 2 também rapidamente seguiram as feras e Li Shang. Novamente cada uma atacou com imensos ataques as feras com a ideia de puxarem o foco para si. E então entraram em uma poderosa batalha. Liu Mei e Urhanshi estavam no pico do 2º grau do Dao do Espírito. Mesmo com suas capacidades e talentos superiores, ainda era difícil ir sozinhas contra 2 feras de 5º nível.
Escutem. Recuem e puxem as 10 feras, segurem elas durante algum tempo. Vou tentar algo, Li Shang. Certo? Exclamaram as 3. O Hanshi puxou um lindo sabre de ouro, ele era feito com um cristal mágico de nível 4 e sua força estava no pico das armas de Rancouro. Lian Mei também pegou um bastão de ouro, sobre ele haviam milhares de pequenas runas, como a arma de Hanshi, ele também estava no pico do Rancouro. Xizyun por sua vez tirou a delicada katana que Li Shang havia feito para ela, mesmo usando apenas a alma de uma fera mágica de nível 3, a forma como ele criou a arma fazia com que ela ressoasse perfeitamente com o espírito da natureza que Xizyun possuía, isso tornava ela a arma perfeita para Xizyun. O Hanshi balançava sua espada com maestria e a cada mover de sua lâmina uma imensa quantidade de ki espada, impregnada de atributo gelo, era lançado como facas em direção aos alvos. Lian Mei por sua vez girava seu bastão, como uma mestra em artes marciais, fazendo com que a cada movimento dezenas de colunas de fogo fossem jogadas sobre as criaturas, como ela flutuava a uma grande altitude e era muito menor que as feras. Isso concedia não só a ela, mas a Xizyun e o Hanshi, uma agilidade extremamente versátil. Mesmo as feras mágicas sendo no pico do 5º nível, era fácil desviar de seus ataques quando se tinha a capacidade de resistir às suas auras sufocantes. As feras só conseguiriam acertar ao se unirem e lançar um ataque que cobria uma imensa área, mas mesmo que elas sejam seres com uma inteligência enorme, é difícil imaginar elas cooperando juntas. Isso deixou Li Shang ainda mais duvidoso, era comum um ataque de feras mágicas ocorrendo não só no continente Zhao, mas em todo o mundo, mas a forma como essa invasão em particular estava prosseguindo o deixou com um leve desconforto. Era claro que as feras eram de espécies completamente diferentes, e elas não possuíam um líder visível, mesmo quando elas revidaram o ataque das lâminas Yin Yang de Li Shang, as feras estavam simplesmente tentando proteger a si mesmas e não se unir para derrotar seu inimigo. Era preciso saber que uma fera só ganharia consciência de sua real existência somente ao atingir o Dao da alma e somente ao atingir o Dao da purificação elas poderiam mudar para a forma humana. Li Shang obviamente viu essa discrepância em seus comportamentos, a todo momento ele tentava sentir tudo ao seu redor, imaginando se teria alguma fera extremamente poderosa ao longe as controlando, mas ele não conseguia sentir nada. Mesmo assim ele ainda precisava achar uma forma de derrotar os animais à sua frente e ele achou uma forma muito interessante. No ar flutuando ele sentou-se em posição de lótus e começou a mover a energia em seu núcleo de Qi. Rapidamente ele começou a sugar o Qi ao seu redor a uma velocidade assombrosa, o que fez com que todo o Qi em quase uma centena de metros fosse sugado como um redemoinho para o corpo dele. As meninas já o haviam visto cultivando, mas era sempre uma surpresa ver centenas de fios de Qi convergindo para o corpo de Li Shang. Ele vai tentar quebrar para o 4º grau. Elas rapidamente compreenderam a ideia de Li Shang, mas era algo insano tentar avançar em meio a uma batalha desse nível. O tempo foi passando e a dificuldade das 3 em se manter a par com 10 feras mágicas de nível 5 aumentou. As feras possuíam alta resistência devido aos seus corpos poderosos. Elas eram, afinal, seres comparáveis aos últimos degraus do Dao do Espírito, sem dúvida sua força era inegavelmente assombrosa. Rapidamente quase uma hora se passou, a essa altura a batalha dos outros cultivadores contra as feras de menor nível estava em seu ápice. Houve muitas mortes em ambos os lados, alguns cultivadores desavisados do Dao do Espírito eram estraçalhados pelas feras de nível 3 ou 4. Mesmo assim os 10 campeões do exame da seita estavam se virando bem, apesar do óbvio cansaço em suas faces, nenhum deles estava gravemente ferido. O senhor da cidade Lion Po, e seus filhos, Lion Liang e Lion Song ajudaram a se livrar de 20 feras mágicas de nível 4, era preciso dizer que mesmo havendo algumas dezenas de cultivadores no Dao do Espírito no local, para cada um deles havia quase 50 feras mágicas de nível 4, o que era realmente complicado. O desafio deles não era menor que o de Li Shang e as meninas, um erro de ambos os grupos,
poderia causar a morte de milhares de inocentes. O Hanshi, X1 a essa altura havia causado poucos danos às feras, já que maior parte do tempo elas tiveram que gastar se defendendo ou desviando de imensos golpes, que esmagavam montanhas e rachavam a terra. A essa altura era preciso fazer um novo mapa dos arredores da cidade Lyon. Mas após mais alguns instantes o foco delas foi quebrado por um grito de Li Shang. Tragam elas para perto de mim. Elas se entreolharam e acenaram com a cabeça, então rapidamente as três se moveram como flechas em direção a Li Shang, enquanto as feras mágicas já seguiam cegamente.